Vou falar aqui de um herói tão desmoralizado que não era título nem da própria série. De um pau-mandado sem vida, pobre diabo infeliz, mas confortável numa bolha de ódio. E de um cientista moderninho e civilizado que, como tantos, vai pro quinto dos infernos, reservado aos genocidas pedantes. Então conquistarei a Terra e irei livrá-la dessa humanidade abjeta. 50 e tantos anos depois, Spectreman ainda é um dos heróis mais desmerecidos e desqualificados da TV, e mesmo assim continua sempre... As ordens! Foi ele quem primeiro na vida me ensinou sobre O maior inimigo do homem, a poluição. E que eu entendo hoje que era profético. O pobre do Spectreman era tão jogado para escanteio que ele levou quase 3 temporadas para virar personagem título da própria série, que estreou em 71 com o título Macaco Espacial Gore. Sim, o gorilouro vestido de rosa, ele era o personagem título. Quer dizer, é quase como se a série não fosse sobre o herói e sim sobre o vilão. Talvez não seja coincidência então que ele tenha sido, creio eu, o mais forrado de referências celestes de todos aqueles seriados de monstrinho que apareceram na TV, porque ele apontava para o céu ao mesmo tempo em que aqui na Terra ele enfrentava uma desgraceira verdadeiramente demoníaca, que era justamente... não é a poluição. Vou chegar lá. Olha que vida dura. O primeiro episódio ele termina caindo do céu que nem uma jaca com o rabo pegando fogo, e o figuraço do narrador quase que tirando sarro dele. Spectreman sobreviver ao raio mortífero! Pô, o primeiro episódio, que estreia, né? E depois a vida dele não melhora. No episódio 6 ele é demitido, no 8 ele leva uma surra de uma barata, e no 10 ele é soterrado. No 7 ele leva esporro, no 16 o monstro debocha dele. No episódio 29 ele fica cego, e no 10 ele é amarrado numa cama que nem um maluco. Quer dizer, o cara tá sempre machucado, sujo, caindo, mancando, afundando, tique no olho, braço na tipóia, até de trem ele tem que fugir pra não ser atropelado. E a série ainda leva o nome do macaco. Tem coisa ruim? Tem. Tem vergonha alheia? Tem. Mas no geral a coisa tinha história. Não eram aqueles episódios de cópia-colagem descarada, cara de pau que muito seriado mandou pra cima da gente depois. E a dublagem, cara, pô... Ah, que ódio, meu Deus! Oh, não, eu não aguento! Eu não posso com uma coisa dessa! Calma, merda! Era melhor eu ter nascido mais bonito do que tão genial! E as melhores virão! Que ódio, que ódio! Esculachos à parte, toda aquela vulnerabilidade do Homem de Lata só fazia escancarar na nossa frente o heroísmo de um sujeito que podia até estar cego, e mesmo assim saía do abrigo para pedir para lutar. E nisso entram detalhezinhos que vão mostrando pra gente que ele não é como esses heróizinhos de Marvel por aí cujo gradiente de brilho apontam pra si mesmo. Ele é de um heroísmo que aponta pro céu. Olha isso aqui. Solicito permissão para a transformação. Negada, Spectreman. Ele tem que pedir. E ele pede pra quem? Spectreman, esta é a voz dos dominantes. Dominantes? Dominus? Dominus é o Senhor? Ele é então alguém que vem do alto para salvar os homens em obediência a um poder maior que está nos céus? O poder não é então exatamente dele? Ou então ele não é exatamente autônomo para usar o poder? E se isso não for genial, já é pelo menos uma sacada diferenciada, né? Diferente dos muitos Ultraman que apareceram por aí, o Spectreman não é nem um gigante o tempo todo. Ele surge aqui, no raso, do nosso tamanho, olho no olho. Ele fica maior conforme o tamanho da encrenca. E assim ele segue não salvando o mundo enquanto conceito, mas ele salva indivíduos. Justamente porque está sempre aqui perto de nós, olho no olho, ombro a ombro. Ele está sempre ajudando uma criança, amparando um doente, levantando um senhorzinho. Era aquele personagem de TV raiz que ensinava que, herói é o cara legal que ajuda os outros. Isso por quê? Porque ele... Não, pera, o que eu tô fazendo, né? Nem os criadores da série deram tanto protagonismo pro cara logo assim de partida. Em respeito então a toda esculhambação com a qual ele sempre foi tratado, vamos deixar ele para depois e vamos falar primeiro do personagem título. O Dr. Gore podia até ser uma forma engraçada de mostrar até a própria natureza, dizendo: meu irmão, Homo sapiens, olha só, cara, e até eu que sou macaco, eu tô vendo que tu tá aí perdidão, lutando contra as quimeras das conquistas da tua tecnologia, ao mesmo tempo em que você se degladia contra a divindade dentro de si. Presta atenção, bicho, olha quanta poluição aí em volta dos teus pés. Acorda, meu, para! Tanto que algumas das cenas mais medonhas do seriado são feitas com espuma de detergente. O efeito pode ficar trash, mas a mensagem fica óbvia. A gente se sente mal depois vendo a água da própria pia de casa indo pro ralo cheio de espuma. Ainda mais com aquela roupinha futurista, aquela pompa de cientista anunciando a chegada da salvação para o mundo através da ciência e da razão. Então ele tem alguma razão no princípio. Mas o que é que ele faz com essa razão? Ele baba de raiva contra a humanidade, mete aquela de que nós não somos dignos deste belo planeta por conta de toda a bosta que a gente faz.
E aí chega ele, querendo defecar a sua bosta em cima da nossa cabeça, sacudindo as mãos com aquele seu ódio assassino italiano espacial e se pedestalizando como o salvador do planeta. Como se a grande preocupação naquele coraçãozinho de lama fosse realmente com o meio ambiente, e não seu ego, superinflado, ferido, por não ter recebido toda a atenção de rei que ele tem tanta certeza de que ele merece. Pois é, o macaco louro então faz aquela pose toda de justiceiro social, mas é só um fugitivo espacial, narcisista e afetado, violento e soberbo. Quer coisa mais atual do que isso? Insensatos! E o cara, bruto, burro, uma alma sem vida própria, usada como aplauso certo e mão de obra obediente, leal como um cão, coitado. E embora a gente fique até com pena, também não dá nem pra livrar a cara dele, porque o miserável tá ali, confortável numa bolha de ódio, onde ele exerce aquela violência que, no fundo e no raso, lhe dá mesmo é gozo. Você já matou muita gente inocente. Sei, e vou matar muitos outros, e você não vai me impedir. Diga lá se não é o tipo de gente da qual se cerca um narcisista soberbo e afetado, né? Dr. Gore é a caracterização profética desse tipinho burguês moderno, metido a virtuoso, mas antropofóbico, que prefere odiar a raça humana e até mesmo clamar pela sua extinção e contribuir para isso, a reconhecer que está errado, a admitir que não é tão genial quanto pensa, ou reconhecer que não consegue arrumar o próprio quarto. E assim prefere ver o homem de 4, acuado, degradado, incapaz de dizer se a grama é verde. Tudo para não admitir que o problema do mundo não é o lixo, mas o luxo, avarento, enraizado que nem um câncer num coração desejoso de confete, de aplauso, odioso de todo sucesso que não seja seu. É muita humilhação! 50 anos atrás essas eram claramente características do vilão, mas hoje em dia remete a maluquices que a gente vê pessoas aplaudindo e vê da janela de casa. Que foi, o quê? Ah não, tu é assim? Ô amiguinho, desculpa. Bom, pelo menos a gente acaba de descobrir uma coisa. Você torce pro vilão. Monstros assim é que dão má fama à nossa classe! Apoiado. Interessante ver então que o seriado que fala sobre a poluição começa dando voz ao cara que faz uma denúncia que era justa e precisava ser feita. Mas assim como essa denúncia vai se tornando uma declaração de guerra cada vez menos velada contra o ser humano, isso no mundo real, também o seriado, já na época, ia refletindo isso conforme mudava o seu próprio título para Macaco Espacial Gore versus Spectrum-Man, espelhando assim a ideia necessária de que a luta contra a poluição precisa ser equilibrada por uma afirmação do ser humano e não a sua negação, muito menos a sua extinção. E quem vem trazer essa afirmação? Aquele herói que é o cara gentil que protege os outros. Isso por quê? Porque ele nos ama. Sim, esses vermezinhos que Megatron trata aos petelecos, diante de quem Satanás se recusou a se prostrar, gritando aquele seu famoso "Não servirei!". Spectrum-Man os ama, passa perigo e se fere por nós, mas quer ficar por aqui para nos salvar. Inclusive porque ele sabe até que quando nós estamos fazendo as piores coisas que fazemos, não estamos guiados por aquilo que há de melhor em nós, mas por aquilo que muitas vezes nos animaliza, nos retira a humanidade. Tem um episódio em que ele é quase, digamos, aposentado por invalidez e tem a chance mesmo de ir embora, mas pede para ficar. Os terráqueos são meus amigos e estão em perigo. E embora nos trate assim tão humano, também não é bem um de nós. O que ele é então? É gente? É robô? Mas o Kenji sangra vermelho, o Spectrum-Man sangra azul. Tem aquela cara, aquela efígie enigmática que não é uma máscara, é a forma dele. Então, será que são duas pessoas? Não é que ele faça parte ali de algum acordo simbiótico com alguma entidade espacial que por acaso trombou nele. Kenji e o Spectrum-Man são a mesma pessoa, eles não ficam conversando entre si. E também não é como o Super-Homem, cujo alter ego é um disfarce, é um véu que esconde o poder, mas sem desligar o poder. Aqui não, eles são a mesma pessoa. Ora numa manifestação humana, limitada, ora numa manifestação triunfante, gloriosa. Sentiu o cheiro da pólvora? Pois é. Duas naturezas, uma pessoa, obediente ao Dominus, ao Senhor que tudo vê lá do alto, amando os seres humanos a ponto de se entregar pela salvação de qualquer um deles a qualquer momento. Ai, que viagem, que coisa sem sentido. Sentido? Irmão, o sentido estava dado lá no começo, quando resolveram chamá-lo de Spectrum-Man, porque o raio com que ele derrota o mal é um feixe de espectro, um arco-íris, que 4.000 anos atrás já era sinal da aliança de Deus com os homens. Tá achando ruim até aqui? Calma que piora. No episódio final, por causa do excesso de ferimentos no seu corpo humano, ele precisa escolher diante dos dominantes entre preservar-se ou seguir a sua missão até o fim. Ele escolhe seguir sua missão até o fim, despede-se do seu corpo humano. Adeus, Kenji.
sentirei saudades. lamentando não poder mais estar entre os homens, e sobe aos céus em sua forma gloriosa. Pronto para regressar. Tá, pois é. Ainda faz menções a Nebula como uma espécie de autoridade superior, que podia ser só referência a alguma nebulosa distante de onde eles vieram, ok, mas a nuvem ao longo de toda a escritura é sinal claro da presença de Deus. Ok, calma, Spectrum-Man não é o J. Cristo, e nem poderia ser, porque ele não pode se dar pela nossa salvação, mas gostaria de poder. Sei que talvez esteja pedindo demais. Se eu pudesse me sacrificar para que Sayuri chegasse de novo, eu o faria de bom grado. Mas ele não pode. E aí entra uma coisa interessante, porque nessa impotência, nessa incapacidade de ele realmente nos salvar, justamente aí entra uma das coisas que pode ser um fundamento da série, e também sua maior tristeza, que é a seguinte: o herói enxuga gelo. Ao longo de toda a série até o último episódio, Spectrum-Man e os dominantes choram a insensatez da raça humana. Assim como a natureza geme e chora como que em dores de parto, aguardando a manifestação desses filhos de Deus que os vermezinhos que Megatron odeia fomos criados para ser. Só que até lá, aguardando a chegada desse momento, ele enfrenta os monstros criados pelo personagem título, o macaco espacial Gore, que por sua vez sempre tem matéria para criar os seus monstros, sempre tem matéria-prima para fazer suas maldades, porque quem fornece para ele essa matéria-prima somos nós. Igualzinho a gente faz com o diabo. Ou seja, novamente entra em cena a pérola de sabedoria do nosso filósofo espacial preferido, Vegeta. Esse é o seu planeta! Precisam defendê-lo! E mais uma. Dominantes é uma palavra que remete a dominações. Dominações, por sua vez, é um termo que você ouve muito frequentemente associado a outros como potestades, tronos, serafins, primos dos querubins, dos arcanjos, ou seja, são obedientes, são hierárquicos, podem exortar, mas não podem nos forçar a nada, nos amam, vêm do alto, reconhecem o inimigo e podem andar por aqui facilmente fazendo-se passar por um de nós. Tudo isso para dizer que, seja como figura crística, seja como figura angélica, este continua sendo um personagem que aponta descaradamente para o alto. Estou pronto, dominantes. Então os efeitos especiais podem não ter sido realmente capazes de manter um sucesso continuado para a série ao longo dos anos, mas a mensagem continua atual, válida, palpável, útil e necessária. E olha que mesmo com toda a tosqueira dos efeitos especiais, você ainda era surpreendido por uns lances de câmera reversa que eu sempre achei muito bem sacados. Isso para não falar no drama. Spectrum-Man não contorna a dureza da morte, ele não banaliza a violência e muito menos a vingança. Se o vilão pede pinico, o herói para. Se o vilão pode ser resgatado, Não quero machucá-lo, Okada. o herói tenta. Vamos! Pare com isso! Isso é muito sério. Lá no final, depois que o roteirista já tinha ficado doidão, já estava fazendo episódio com múmia, vampiro, espacial, bruxa, o cacete, A4. Lá no final mesmo, depois de tanta matança e tanta maldade, o vilão ainda encontra uma mão estendida. Não quero que seja o agente de minha morte. Morrer para quê? Seu gênio poderia ser útil aqui. Isso é impagável. Se pudesse convencê-lo de que a paz é a maior das conquistas. Deus não quer a morte do ímpio, lembra? Quer a sua conversão. Tarde demais para isso. Muito mais do que nós mesmos a queremos. O mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. E ainda assim, esse cara, dedicado, compassivo, não era o personagem título. Certas criaturas não podem assumir tanta responsabilidade. Não que pareça surpreendente vendo o mundo que a gente vive hoje, mas o que dizer daquele detalhezinho pitoresco de que a série levaria ainda um tanto até finalmente se chamar Spectrum-Man! Bom, essa parte da trajetória ainda não foi trilhada. Talvez nem cheguemos a esse ponto. Paciência, meu rapaz. Se mais vozes se juntarem a esse coro de afirmação do ser humano, quem sabe vençamos a luta contra ideologias que pensam estar muito acima do ser humano normal, quando na verdade, se encarnadas fossem, não passariam de um macaco pedante, cujo poder é transformar ódio em matança e cujos frutos finais são dor, solidão e suicídio. Porque é assim que acaba o Dr. Gore. Para atrás! Aquela figura que se permitiu viver inebriada por esse parasita que sobrevive alimentando-se do ego do próprio hospedeiro. E só para esclarecer, mesmo que o Spectrum-Man pudesse ser uma figura do Cristo, nem de longe isso faria com que o Dr. Gore, o macaco louro transcientista, fosse ele mesmo uma figura do anticristo. Sabe por quê? Porque o anticristo, afinal, é um só. Já o Dr. Gore é uma besta fera, demoníaca sim, mas apenas um tipinho ridículo no qual qualquer um pode se degradar, a começar por mim ou por você. E se você ainda está aqui e não se transformou no monstro espacial, cogite inscrever-se no canal.
Eu sou Marco Aurélio Roca e não estou aqui para falar de animes ou de seriados, mas de obras que nos ajudem a enxergar ou buscar um futuro possível onde aquele herói finalmente se torne personagem título da nossa história, por a gente compreender que do alto vem um poder, que embora seja em tudo dominante, ainda quer contar conosco, e nos ensinar a caminhar olhando para o alto, e não dando atenção para aquele macaco que imita tudo que ele faz, degradando, corrompendo, babando de ódio sobre nós e querendo sobre nós descarregar o seu ódio, para nos levar à perdição e nos carregar, junto com ele, para o inferno. Primatas, imbecis, insensatos, irá pagar caro por isso.